Boa noite, pessoal. Sejam todos muito bem-vindos à 7ª edição da live Currículo e Carreira Entrevista. É mais um prazer, mais uma vez, estar aqui com vocês discutindo um tema de grande relevância. E o tema de hoje da live Currículo e Carreira Entrevista é sobre empreendedorismo, mas um empreendedorismo diferente. No Dia do Administrador, vamos falar sobre empreendedorismo, ok? Então, empreendedorismo é o tema da live de hoje. E, antemão, parabéns a todos os administradores. Estamos gravando essa live no Dia do Administrador, 9 de setembro de 2020. No meio da pandemia, cada vez mais percebemos a necessidade dos administradores para controlar custos, recursos que são cada vez mais escassos, ok? E para participar dessa live da Currículo e Carreira Entrevista com o tema empreendedorismo, um caminho para enfrentar a crise, nós convidamos o consultor da Escola de Treinamento, professor José Manuel. Professor José Manuel, seja muito bem-vindo à live Currículo e Carreira Entrevista. É um imenso prazer estar pela primeira vez aqui na vossa live Currículo e Carreira. É sempre um prazer, mas hoje especialmente, dia 9 de setembro, dia do administrador, falámos um pouco sobre a administração e a importância da administração na vida de qualquer pessoa, não só das empresas, mas também das pessoas. E, acima de tudo, criar um link dentro da administração para a importância do empreendedorismo, especialmente numa época de crise. Muito obrigado, Manuel. E não tem como não deixar de agradecer a Escola de Treinamento, né? Que nos cedeu o professor José Manuel. O professor José Manuel é o consultor master da Escola de Treinamento e desempenha, ele vai poder talvez lá no finalzinho dar umas dicas aí, o que ele está fazendo lá na Escola de Treinamento. Deixa o contato da Escola de Treinamento, @escola de treinamento para qualquer informação, além, é claro, do Facebook da Escola de Treinamento também. A Escola de Treinamento, ela é patrocinadora oficial da live Currículo e Carreira Entrevista, então siga lá a Escola de Treinamento no Facebook para acompanhar as informações, ok? Pessoal, então vamos lá. Manuel, a live Currículo e Carreira Entrevista, ela costuma trazer profissionais do mercado para trazer um pouquinho da sua história de carreira e dar algumas dicas. E nós convidamos você justamente para você poder falar um pouco sobre empreendedorismo nesse momento tão difícil no país, na expectativa com relação a emprego, que é um foco aqui do nosso canal. Mas antes disso, Manuel, me fala um pouco aí, de maneira breve, como é que é a sua carreira? Eu conheço você já há algum tempo e sei que você já está há algum tempo em nosso país. Me fale um pouquinho da sua carreira e sua vinda para o Brasil, Manuel. Bom, começarei por dizer que eu estou no Brasil há cerca de 40 anos e minha vida foi sempre uma montanha russa, de altos e baixos, em termos pessoais e em termos profissionais. No Brasil formei-me em administração, tenho mestrado, mas minha carreira não se desenvolveu somente na área académica. Fui professor da área pública, em cursos técnicos, fui professor de universidades e fui professor do ensino secundário na área privada. Mas sempre tive algo paralelo na iniciativa privada, ou seja, na área de empreendedorismo. Tive algumas empresas, algumas eu tive que abandonar por problemas muito naturais no Brasil antigo e espero que hoje estejam melhorando. Eu vou dar um exemplo concreto. Houve um projeto que eu tinha na área privada que eu tive que desistir por problemas de corrupção e problemas burocráticos. Isso eu lamento imenso. Eu creio que a questão burocrática ainda continua e a corrupção, nem falar sobre isso. Não vale a pena. Então isso é muito importante. Mas hoje, como consultor, eu trabalho ligando a questão académica à questão prática. Ou seja, eu tenho um link muito grande entre a questão académica e a questão prática. Ou seja, a questão prática, quando eu falo
falo na questão de montar e gerenciar empresas. Isso é muito importante. Eu defendo realmente que a questão teórica tem que ser direcionada para as questões práticas. Talvez um dos grandes problemas aqui no Brasil seja esse. Certo, Manuel. Eu acho que no Dia do Administrador, você como representante dessa formação e vai poder falar sobre empreendedorismo dentro do contexto desse mundo da administração. Manuel, falando então sobre administração, qual a sua opinião sobre o ensino da administração praticada aqui no Brasil, Manuel? Você que tem uma experiência do ensino na Europa, como é que você vê esse ensino trabalhado de administração aqui no nosso país, Manuel? Eu sou da opinião, pela vivência que tenho aqui no Brasil, que os cursos são bons. Bons, repara bem, em alguns sentidos. No sentido que você tem aqui no Brasil vasta literatura estrangeira e muito boa literatura de autores brasileiros sobre administração. Isso é um aspecto extremamente importante. Agora, quando transplantamos isso para a prática dentro das faculdades, dentro das universidades, a coisa sofre algumas alterações. Eu creio, e a visão que eu tenho pela experiência própria, é que dentro das faculdades fica muito na questão teórica. Há necessidade de aspectos mais práticos, de que tudo o que se aprende dentro de uma faculdade, mesmo durante o período académico, se torne prática. Isso é uma lacuna. Reparem bem, a administração ela está presente em todos os setores da vida brasileira. Você vê, no nível federal, ela está presente e você vê os problemas que tem de tantas obras, ou seja, centenas ou milhares de obras que são inacabadas. Dinheiro público jogado fora. Planejamento errado. Repara bem, eu estou excluindo o aspecto da corrupção. Estou falando no aspecto, pura e simplesmente, de planejamento, no aspecto técnico. Na área estadual, a mesma coisa. Reparem bem que as obras das Olimpíadas e da Copa, elas estão se destruindo por si próprias, por falta de manutenção. Na área municipal, nem vale a pena discutir, basta ver como estão os hospitais. Então, repara bem, os grandes problemas do Brasil também se encontram na questão administrativa. Isso, quando nós transplantamos essa ideia para a área privada, também podemos segmentá-la. As grandes empresas, elas realmente são bem administradas, até com uma racionalidade que muitas vezes a gente pode até questionar, porque o aspecto humano de gerenciar pessoas está começando a desaparecer um pouco. Mas, em termos de resultados, sem dúvida nenhuma que as grandes empresas brasileiras, elas são bem administradas. Quando nós descemos para outro nível e falamos nas pequenas e microempresas, a questão já muda um pouco, ou por outra. Ela muda muito, por falta de capacitação técnica. Realmente, isso é um dos problemas e isso se reflete no empreendedorismo. Muitas pessoas montam empresas por acharem que sabem. No entanto, depois, mais à frente, até podemos falar a diferença entre o administrador e o empreendedor. As diferenças são nítidas. Isso é muito importante. Outro aspecto muito crítico que eu tenho em relação às faculdades é a ausência de uma ligação entre as faculdades e universidades e as comunidades nas quais se encontram inseridas. Isso é muito importante. Eu acho que as faculdades deveriam ir até às comunidades e as comunidades serem trazidas para dentro das faculdades. Mais do que isso, muitos alunos das faculdades, como eu já presenciei, eles têm a sua origem em comunidades. Então, eles vão para uma faculdade e aprendem as questões técnicas e procuram trabalhar em empresas onde sejam valorizados, quando, na realidade, eles podiam criar projetos aproveitando as habilidades que existem dentro das comunidades. Isso é outro aspecto, essa ligação. Há outro aspecto também importante. Não adianta, reparem bem, eu estar fazendo críticas se eu não apresentar soluções. Então, eu estou dizendo o que eu critico e o que eu considero que deveria ser feito. Isso é muito importante, isso é fundamental. Outro aspecto importante, para compensar essa falta de prática dos alunos das faculdades, eles podiam ser envolvidos em projetos que eles apoiassem os microempresários. O microempresário muitas vezes é um sonhador e ele abre a sua empresa porque ele é um idealista, mas muitas vezes falta de conhecimentos técnicos. Esses conhecimentos técnicos podiam ser oferecidos pelas faculdades através dos seus alunos para capacitarem esses microempresários na parte prática. Então, reparem bem,
Em termos objetivos, quando falamos em administração, nós falamos num princípio básico que nós podemos tirar da área económica. As necessidades são ilimitadas e os recursos são limitados. Esse é um princípio básico da economia pode ser transplantado para as empresas. Não existe nenhuma empresa, não existe nenhum indivíduo que tenha recursos ilimitados. E ele tem que gerenciar porque as suas necessidades são ilimitadas. Isso é um princípio básico. E isso, a administração pode nos ajudar a equacionar essa relação entre necessidades e recursos. Perfeito, professor José Manuel. Bom, você está assistindo a live Currículo e Carreira Entrevista. O tema de hoje é empreendedorismo, um caminho para enfrentar a crise. Estamos aqui com o professor e consultor José Manuel, consultor da Escola de Treinamento. A live Currículo e Carreira Entrevista, ela é feita todas as quartas-feiras, ao vivo, às 19 horas, pelo canal Currículo e Carreira. E, posteriormente, quem não puder assistir ao vivo, assiste depois no canal. Manuel, pela importância que os conhecimentos administrativos têm, você acredita que deveriam ser estendidos a toda a população? O que você acha sobre isso? Sem dúvida. Eles fazem parte das nossas vidas. E o exemplo mais notório disso é quando administramos a nossa casa. Nós temos que ser administradores. Na realidade, todos nós recebemos um salário e ele tem que durar para todo o mês. Isso é muito importante. Reparem bem, eu tenho que administrar a minha casa atendendo às minhas necessidades e os recursos são limitados, eu tenho que ter uma visão do todo. Isso é importante. Por isso é que eu digo que o ensino de administração, em vez de se concentrar basicamente no ensino superior, ele devia ser estendido a todos os níveis de ensino, principalmente no ensino médio. Existem algumas experiências hoje no Brasil em nível do ensino médio, mas, pelo que eu conheço, muito fracas, se assim se pode dizer. O aluno devia ser preparado no ensino médio para administrar não só a sua residência, a sua casa, como também a sua vida profissional. E aí, reparem bem, quando eu digo ele devia ser capacitado, há dois aspectos que são fundamentais na sua capacitação. Um é os conhecimentos técnicos, saber trabalhar, saber a administração, a parte técnica. E outro aspecto, tão ou mais importante, seriam os aspectos comportamentais. E são fundamentais, porque hoje, quando nós olhamos para um profissional, seja de que área for, nós olhamos sempre com duas vertentes. Um, as suas competências técnicas. Outro, as suas competências e as suas habilidades em termos comportamentais. E aí, as lacunas são muito grandes. E isso também devia ser algo aprendido no ensino médio, não ser exclusividade das faculdades. Assim como também, reparem bem, eu defendo que empreendedorismo não era para ser aprendido somente em faculdades, era para ser aprendido não só no ensino médio, como também no ensino fundamental. Isso, para mim, é fundamental. Agora, a questão técnica e a questão comportamental, elas são extremamente relevantes, em termos pessoais e em termos profissionais. Dentro desse contexto, Manel, você acredita que quais aspectos da ciência administrativa deveriam ser, assim, aprendidos pelas pessoas, na sua opinião? Olha, basicamente, uma coisa que talvez as pessoas não tenham muito habituados, até porque no Brasil é um país fantástico, em que conseguiu-se trabalhar no improviso, uma das coisas principais que eu defendo é planejamento. Reparem bem, eu vou tirar essa ideia de planejamento da área administrativa. As empresas planejam. O que é planejar? É elas se projetarem em termos de futuro, de o que elas querem, onde elas querem chegar. E isso tinha que ser transmitido também para a vida pessoal de cada um. Saber planejar. Depois, organizar-se. Organizar, especialmente as pessoas que lutam muito pela falta de tempo. Não se conseguem organizar alegando falta de tempo. Sem dúvida, o dia tem 24 horas. As tarefas são muitas, sem dúvida nenhuma. Mas há sempre uma maneira de você se organizar para distribuir essas 24 horas pelo tempo, pelos afazeres que lhe cabem. Isso é muito importante. Outro aspecto muito importante é gerenciar o dinheiro. Isso é crise definida muito frequentemente
porque a inadimplência das famílias no Brasil é muito alta. Isso significa que elas estão gastando mais do que os seus recursos. Isso tem que ser gerenciado. Hoje devia haver cursos específicos dentro das escolas, e qualquer um pode fazer, independentemente do nível, para gerenciar os seus recursos financeiros. Isso é muito importante. Outra coisa muito importante é a tomada de decisões. A nossa vida, ela permanentemente é moldada por tomadas de decisões. E muitas vezes nós tomamos decisões por impulso. E então aí começa-se a encontrar duas variáveis, a razão e a emoção. E muitas vezes nós somos traídos pela emoção, inclusive nas nossas alturas de compra. Então a tomada de decisão tem alguns princípios básicos. Tomar uma decisão é um projeto, que até a tomada de decisão eu tenho que coletar uma série de informações para depois tomar decisões em cima daquilo que eu considero prioritário. Então nós temos que estabelecer prioridades e temos que ter muito cuidado, porque normalmente aí vem o aspecto do marketing. O marketing usa estratégia para nos tirar uma parte do nosso salário. Essa é uma realidade. E muitas vezes, através da propaganda, nós invertemos as nossas prioridades. Aquilo que era prioridade deixa de ser para nós comprarmos alguma coisa que satisfaz muitas vezes o nosso ego. E há uma coisa que no Brasil ainda é pouco divulgado, mas eu acho que é fundamental, é marketing pessoal. Infelizmente, ainda somos uma sociedade em que o ser é mais importante do que o ter. Isso é uma realidade. No entanto, não podemos negar a importância do ter, ou seja, não podemos negar a importância do nosso aspecto. Mais do que isso, não é só o aspecto físico, não é só a roupa, é a nossa postura. E isso, muitas vezes, a gente mostra essas lacunas nas entrevistas de emprego. Eu tenho muitos alunos que foram reprovados em entrevistas de emprego sem saberem a razão. Lógico, porque o entrevistador não diz qual é a razão pela qual foi reprovada. E provavelmente essa pessoa que foi reprovada numa, talvez vá cometer o mesmo erro, porque ela não sabe onde reprovou, sem dúvida nenhuma. Isso é muito importante. A postura. Outra coisa que você pode apanhar num bom curso de marketing pessoal é a oratória. Normalmente, as pessoas têm uma certa timidez de se apresentar. Eu estou dizendo isso até porque eu tenho convidado para o nosso Papo de 30 muitas pessoas, excelentes profissionais, para participarem, e eles não participam. Por quê? Porque têm receio de se apresentar ao público, ao vivo. Então, marketing pessoal é fundamental. E marketing pessoal não é só a maneira como se veste, não. É a maneira como se fala, é fluência verbal. E isso é muito importante. E aí, no curso de marketing pessoal, não só a oratória, como também o nível cultura seria fundamental. E isso é muito importante. Há outra questão muito importante que nós podemos aprender com a administração e que pode ser transplantado para a nossa vida pessoal e para o empreendedorismo. É a questão da comunicação. Só existe comunicação quando aquilo que eu estou falando é entendido por quem me está ouvindo. Isso exige que eu entre no nível das pessoas. Reparem bem, o mesmo curso que eu dou para quem tem um ensino fundamental e para um empresário com ensino superior, o curso pode ser semelhante. No entanto, a minha linguagem técnica tem que mudar. Isso é importante. Além disso, repara bem, hoje estamos entrando noutros aspectos. O que é o relacionamento interpessoal e o relacionamento intrapessoal. A primeira coisa que eu tenho que me preocupar é eu me conhecer a mim próprio. Saber gerenciar as minhas emoções. Saber me controlar. Eu digo isso quando dou aula para vendedores. Vendedor tem que ter equilíbrio emocional. Essa história que sempre se diz academicamente que o cliente tem sempre razão, não é verdade. Há muitas vezes o cliente não tem sempre razão. Mas eu, como vendedor, tenho que ter equilíbrio emocional para eu não me aborrecer. Isso é um perfil de um vendedor. Isto não é fácil. Então, eu estou dizendo como a questão do comportamento, a questão intrapessoal, ela é fundamental. E outra coisa, eu entender as pessoas. Isso aí eu tenho que ser um bom ouvinte. As pessoas, muitas vezes, isso é outro aspecto que nós podemos analisar na área psicológica e sociológica. Nós temos muita facilidade de encontrar alguém que nos ouça. Talvez tenhamos muita dificuldade de encontrar quem nos compreenda.
e você tem que compreender as necessidades do teu consumidor. Isso é importante. Você tem que ter empatia para você se colocar na posição dele e oferecer-lhe não o produto que você quer vender, mas o produto que ele necessita para satisfazer as suas necessidades. Isso são aspectos fundamentais. Outro aspecto fundamental é que cada um faça o seu plano de carreira, cada um planeja a sua carreira. Isso é outro aspecto muito importante. E eu acho que isso é uma lacuna que existe. As pessoas não pensam no seu futuro. Fazem coisas e muitas vezes fazem coisas no improviso e muitas vezes entram numa zona de conforto. Então, ter um plano de carreira é fundamental. Manuel, então, pegando esse teu gancho final, você destacou o plano de carreira. Qual a importância, Manuel, na sua visão como consultor experiente, da pessoa realmente investir, planejar e botar em prática de maneira séria, né, um plano de carreira, Manuel? Olha, em primeiro lugar, temos que dizer, e isso tem que ficar muito nítido para as pessoas, que quando se faz um planejamento, seja a nível empresarial, seja a nível governamental, seja a nível pessoal, nunca temos a certeza do seu êxito. Porquê? Porque ao longo da sua estratégia, do seu planejamento de carreira, sempre acontecem improvisos. Isso é muito frequente. Sempre tem acontecimentos que nos obrigam a mudarmos o trajeto antecipadamente planejado. Manuel, deixa eu te interromper um pouquinho, porque você falou algo interessante, você mencionou um contexto que a gente pode considerar do imponderável, né? E eu, como te conheço já há algum tempo, eu sei que tua carreira no início foi abruptamente interrompida por algo imprevisto, imponderável. Dá para compartilhar um pouquinho essa tua experiência, Manuel? Já que você tocou no assunto, é um assunto ao qual eu não me sinto muito à vontade para abordar. Mas ele é importante, e tudo é importante na nossa vida. Nós aprendemos até com experiências desagradáveis, e talvez as experiências desagradáveis nos ensinem mais do que as agradáveis. Eu não me sinto à vontade para falar no assunto, no entanto, ele é importante, e eu estou tirando alguma experiência disso. Na minha juventude, ou por outra, eu já era adulto, eu estive na guerra. Isso parece uma coisa extremamente complicada para as pessoas e explicar para as pessoas. Mas eu aprendi muito com a guerra. Aprendi como tomar decisões, aprendi como liderar homens, aprendi como motivar homens, porque na realidade eles confiavam em mim, acreditavam que eu era um líder nato, ou seja, que eu sabia tudo. Muitas vezes eu não tinha essa certeza, mas eu tinha que manter o equilíbrio psicológico para conseguir dirigi-los. Isso é muito importante. E como tudo é uma experiência, baseado nessa experiência, eu, através da escola de treinamento, já demos, e tu sabes muito bem, que nós já demos uma palestra sobre a arte da guerra, num hotel. Foi muito importante e foi um êxito, em que eu tentava fazer uma analogia entre aquilo que eu aprendi na guerra e aquilo que pode ser utilizado e que eu utilizo nas experiências e na minha consultoria. O livro Arte da Guerra, no Brasil, eu acho muito interessante que ele é muito utilizado em cursos superiores, principalmente administração. É um livro sobre estratégias militares adotadas por um estrategista chinês, general chinês, no ano 4 a.C. E reparem bem, de lá para cá, ele ainda continua atualizado. Então, eu procurei, e foi interrompido agora com a pandemia, mas procuro, através da escola de treinamento, reativar esse meu projeto de dar palestras, não só em empresas, para quem tenha cargos gerenciais, como também para as pessoas em gerais, como aquilo que eu aprendi na guerra pode ser utilizado tanto nas empresas como na vida pessoal. Isso é um aspecto muito importante e fundamental. Então, foi uma experiência não muito agradável, mas da qual eu tirei alguns aspectos positivos e que eu, por enquanto estiver vivo, sou um arquivo vivo. Então, repara bem, é a arte da guerra por quem esteve nela. Manuel, até hoje, né, falam, né, desse evento que você fez lá no Hotel Mercury, em Nova Iguaçu, né? E já falam, né, e comentam, mandam nas minhas redes sociais, comentam sobre esse evento, né? Pedem para eu te perguntar lá no Papo de 30 se você vai voltar a fazer. Eu já comentei com eles que você tem um projeto para voltar logo depois da pandemia, né? A princípio,
a agenda da escola de treinamento volta lá no ano que vem, a partir dos eventos presenciais, a partir de março do ano que vem. Essa live está sendo gravada agora no dia 9 de setembro de 2020. Então, tá nos planos dela voltar de maneira presencial de novo, né? Esse evento, né, Manuel? Está. Eu estou planejando esses eventos, eventualmente até algum curso de curta duração sobre isso e escrever um livro sobre isso. Quer dizer, é um livro que vai ficar para a posteridade, porque quando eu morrer, vai ficar somente o livro. O senhor é imortal, mas o Sun Tzu está aí até hoje. Seria bem bacana, Manuel. Tomara que você consiga botar esse projeto em prática, porque eu sou professor de administração, você também é, né? Nós estudamos administração e todos nós, em algum momento, utilizamos o livro A Arte da Guerra, de Sun Tzu, sempre. Faz parte do cardápio da formação do administrador. E você podendo trazer um evento real e presencial aqui com alguém que realmente vivenciou algo similar, vai ser bem bacana. Então, tomara que você possa, em breve, botar isso em prática aí, Manuel. Assim espero. Mas, dando continuidade ao meu raciocínio sobre a questão do planejamento, é fundamental que todos nós tenhamos um objetivo a ser atingido e uma estratégia para atingi-lo. Eu acho muito curioso, quando eu, numa sala de aula, pergunto aos alunos a razão pela qual estão fazendo um curso superior, eles dizem que o curso superior para eles é um objetivo. Não! Curso para eles não é um objetivo, é uma estratégia. O objetivo tem que estar mais distante. Talvez seja conseguir um emprego. Mas curso superior não é objetivo para ninguém. É uma estratégia para chegar a um ponto mais distante. Isso é importante. Agora, o outro aspecto na questão do planejamento fundamental, hoje estamos caminhando para uma situação de mercado que tudo é imponderável. Então é importante que no teu planejamento de carreira você inclua uma linha e uma variável que inclua um projeto de empreendedorismo. Normalmente dizem, eu não acredito muito que o brasileiro seja empreendedor por natureza. Não. A meu ver, o brasileiro é empreendedor por necessidade. É aquela situação, eu estou aflito, não tenho como correr, não tenho emprego, vou empreender. Por isso é que muitas empresas, uma grande parcela das empresas, eu já trabalhei no Sebrae e hoje continua a mesma situação, elas terminam no final de 5 anos. Por quê? Porque o empreendedor, quando abre uma empresa, ele acha, ele não tem formação académica suficiente para manter-se no negócio. E outra coisa, para você montar o seu próprio negócio, você não precisa de curso superior. Você precisa de determinação, coragem, assumir riscos calculados e força de vontade e conhecimentos técnicos que você aprende num curso. Isso é importante. Então, reparem bem, eu defendo que, para além da questão alternativa do empreendedorismo, seria importante no Brasil se criar uma cultura empreendedora. Aí voltamos às escolas. As escolas primárias, secundárias, deviam ter embutida nela uma disciplina de empreendedorismo. Ou então o empreendedorismo embutido em todos. Reparem bem, eu tive em escolas que eu fiz projetos, eu tenho uma certa frustração na vida, que depois de mais de 30 anos trabalhando na área pública, nunca consegui implantar projetos de minha autoria, principalmente por questões burocráticas. Você, por exemplo, numa escola tem uma aula de arte, e a arte é vista como uma coisa lúdica, somente para fazer uma exposição de coisas bonitinhas, em que o aluno tenha muita habilidade. Por quê? Não aproveitar essa aula de arte para embutir empreendedorismo e levar os alunos para fora da escola, para num shopping, que o shopping oferece oportunidades de reservar um espaço para fazer exposição de produtos. Isso eu chamo empreendedorismo. Por isso é necessário criar uma cultura empreendedora na cultura brasileira. Manuel, agora você falou da cultura, me vem a questão seguinte, né? A gente sempre ouve, né? Você foi consultor do Sebrae, você trabalhou diretamente com empreendedor de pequeno e micro, né? O médio, o pequeno e o micro. Há uma cultura nacional aqui, Manuel, que o empreendedor ele já nasce pronto, ele já nasce nato. O que você pensa sobre isso, professor? Eu penso que existem pessoas que nascem com esse espírito empreendedor. É uma verdade. Mas isso não significa que qualquer pessoa não possa criar esse espírito. É exatamente baseado nesse meu princípio que eu digo que as escolas podem exercer um papel fundamental, criar esse espírito empreendedor
Isso é muito importante. Há outro aspecto muito importante, outro mito, tirando esse. Quando eu pergunto aos alunos por que é que eles não montaram o próprio negócio, eles dizem sempre que falta de dinheiro. Isso é outro mito. Reparem bem, dinheiro é um obstáculo, mas não é um obstáculo intransponível. Às vezes eu pergunto para eles, o que é mais importante? Ter dinheiro é uma boa ideia. E todo mundo coloca ter dinheiro como o grande problema. Não é verdade. Isso é uma mentira. O mais importante é você ter uma boa ideia. E o que é uma boa ideia? É outra coisa que eu discuto. Uma boa ideia não significa necessariamente que ela seja inovadora. Não. Em termos de empreendedorismo, uma boa ideia significa dizer o quê? Alguém que as pessoas estejam interessadas em adquirir. Por isso, o empreendedor não pode ter na cabeça que monta uma empresa para ganhar dinheiro. Não. Ele monta uma empresa que tenha algum produto ou algum serviço que interessa a alguém. Porque se esse produto ou esse serviço interessar a alguém, esse alguém vai comprar. E esse alguém comprando vai gerar lucro para ele. Então, isso são coisas que têm que ser desmistificadas. Por isso é que eu digo que, independentemente de você ter ou não um curso superior, procura fazer pequenos cursos em que mostre a importância de você ter esse espírito e que dê as dicas para que você possa criar o seu projeto. Eu já montei alguns cursos que eu denominava Introdução ao Empreendedorismo, em que eu mostrava realmente os aspectos que devem ser ponderados para que o indivíduo perca o receio. Porque, na realidade, você está numa cultura, e isso é um problema também das escolas e da educação no Brasil, que prepara o aluno para ser mão de obra para um sistema capitalista. E quando ele devia ser preparado não só para ser empregado, mas também para criar as suas próprias alternativas. Isso é outra das lacunas. Porque eu acredito que o empreendedorismo pode ser desenvolvido em cursos de curta duração. Há outra coisa que eu queria colocar, se me permitires, para não avançar no tempo, e para terminar, eu acho que é uma coisa muito importante. Separar o que é administrador e empreendedor. O que acontece no Brasil e nas escolas de administração, preparam administradores, não preparam empreendedores. Você pode ter uma empresa e ter uma postura conservadora e ser um bom empresário. Você consegue gerenciar os seus recursos de maneira que a empresa atinja os seus objetivos. Só que ser empreendedor tem outra visão. É uma visão de inovação. É uma visão de andar sempre à frente. Então, repara bem, o que acontece muitas vezes, isso é um problema. O indivíduo que é empreendedor, ele monta um negócio, mas ele chega a um ponto que ele não tem sustentação técnica para manter os seus negócios, porque falta dessa capacitação técnica. Então, eu aconselho que mesmo esses indivíduos que pretendam montar o seu negócio, se capacitem. Porque há uma diferença entre administrador e empreendedor. Perfeito, Manuel. A gente está caminhando realmente para o final da live. Deixa eu agora passar alguns recados. Você está assistindo a live Currículo e Carreira, entrevista na sua 7ª edição. E na estreia do canal Currículo e Carreira, né? Então, se você gostaria de continuar assistindo as nossas lives, ela é feita ao vivo, todas as quartas-feiras, pelo canal Currículo e Carreira. Além das lives Currículo e Carreira, onde nós sempre conversamos com um profissional de mercado, como o professor José Manuel, da Escola de Treinamento, nós temos também lá vídeos de curta duração para colaborar, para dar dicas da sua carreira. Então, se você está chegando agora no canal Currículo e Carreira para assistir a live de hoje com o professor José Manuel, inscreva-se no canal também, assista nossos vídeos e seja avisado sempre que tiver um vídeo novo no canal. Manuel, deixa eu aproveitar rapidamente, antes de eu pedir tuas considerações finais, de passar aqui o comentário do pessoal que está chegando. Algumas pessoas já até identifico aqui o Rodrigo. Rodrigo, né, a gente conhece ele, hein, Manuel? Porque ele é o sorteado lá da Papo de 30. Rodrigo, muito obrigado por estar prestigiando também a live Currículo e Carreira, entrevista no canal Currículo e Carreira. A live está estreando no canal hoje, o canal está sendo estreado ao vivo hoje, então convido o Rodrigo, um homem de sorte, ganhou o nosso último sorteio lá na Papo de 30, que acontece, né, todas as quintas, às 18 horas,
no Facebook da Escola de Treinamento, Escola de Treinamento BR. Todas as quintas-feiras, a famosa Papo de 30, onde o José Manuel é o entrevistador principal de uma série de convidados. Essa lá está sendo gravada hoje, 9 de setembro, e amanhã, 10 de setembro, ainda na semana do administrador, vamos receber o administrador Kofi e a gestora de recursos humanos, Rosane Meneghelli. Tá? Então, amanhã, convido você a participar. Bom, além do Rodrigo, que nos segue lá na nossa live, uma representante nossa também, Manuel, da Papo de 30. Foi bom trazer você na live Currículo e Carreira, você está trazendo muita gente para cá. Essa nossa fã número 1 lá de Portugal, Manuel. De Portugal, está sempre participando das lives de Papo de 30. Manu, seja muito bem-vinda também à nossa live Currículo e Carreira Entrevista, é essa live que é patrocinada pela Escola de Treinamento. E, por fim, o professor Tarcísio Carvalho, professor, tutor, inclusive o Tarcísio, Manuel, ele vai estar na próxima quinta-feira, na próxima quarta-feira, na semana que vem, às 19 horas, aqui na live Currículo e Carreira Entrevista, falando sobre os desafios e as oportunidades do ensino à distância. Como eu sempre digo, Manuel, até a vovó está fazendo live, o empreendedor está fazendo live, a cozinheira está fazendo live, então a gente está vivendo num mundo totalmente online. Isso gera oportunidades, mas também desafio. Então, o professor Tarcísio Carvalho vai estar na próxima quarta-feira falando sobre oportunidades e desafios do ensino à distância. Manuel, agora vamos lá, vamos seguir para a reta final, já agradecendo mais uma vez a você e agradecendo também a Escola de Treinamento por estar cedendo a sua presença aqui. Siga lá a Escola de Treinamento no Facebook, @Escola de Treinamento BR, ou no site www.escoladetreinamento.com.br. Manuel, faltou alguma dica, alguma outra coisa que você poderia compartilhar aqui com o canal Currículo e Carreira com relação à dica de que forma o empreendedorismo pode colaborar com esse momento de crise, Manuel? O que você pode colaborar aí nas dicas finais, Manuel? O empreendedorismo, repara bem, ele surge em duas vertentes. Uma não só da geração de renda, mas também para a autorrealização de cada pessoa como ser humano. Nós temos muito hábito, na nossa cultura ocidental, considerarmos trabalho como punição. Eu vejo de outra maneira. Trabalho é uma maneira de nos realizarmos pessoalmente. E isso muitas vezes abre espaço para pessoas, às vezes já com uma certa idade e que estão à beira da aposentadoria, prepararem-se para o seu futuro, porque hoje a longevidade das pessoas é maior. Então ela não termina com a aposentadoria, ela se prolonga por muitos e longos anos. Então, empreendedorismo não é só para jovens, não. É para pessoas de qualquer idade. Outro aspecto fundamental é que, independentemente de qualquer área em que vocês atuem, mesmo sendo professores liberais, procurem adquirir conhecimentos administrativos. E nesses aspectos administrativos, não só os aspectos técnicos, como também aspectos comportamentais, que isso hoje é fundamental. Inclusive, na busca de empregos. Isso é fundamental. E, por último, eu vou colocar aqui uma visão crítica para um slogan que vocês utilizam com muita frequência. O brasileiro tem muito hábito de ser eu vou correr atrás. Reparem bem, quando se corre atrás, é uma atitude reativa. As coisas acontecem e eu corro atrás, em busca daquilo que eu não tinha. Eu defendo que o indivíduo deve ser proativo. Eu não tenho que correr atrás de nada, eu tenho que correr à frente. Para quando as oportunidades surgirem, eu já estar na frente. Para isso, eu tenho que ter informação e cultura para antever os desdobramentos da sociedade, dos costumes, dos hábitos e das tendências. E eu correr à frente. Eu vou me preparar para o futuro. Eu não vou correr atrás do futuro. E as pessoas tendem muito a se acomodar na sua zona de conforto. Isso acontece muito frequentemente e hoje, cuidado, isso é um perigo. As pessoas se acomodam quando têm um emprego, acreditando que o emprego é eterno. Essa época do emprego para toda a vida já acabou. Então você
vai ser empregado enquanto a empresa se interessar pelos teus serviços. E hoje, a tendência é haver sempre um índice alto de desemprego. Então, isso favorece nitidamente as empresas e a competição cada vez está mais acirrada. Então, não espere que as oportunidades surjam. Corra à frente, prepare-se para quando elas surgirem você dizer, eu estou aqui presente. E prepare um plano empreendedor para você. Manuel, muito obrigado por vir compartilhar com a gente na live Currículo e Carreira Entrevista, né? Sobre um tema tão pertinente no atual momento, Manel. Você que é especialista em empreendedorismo, colunista do portal do Melhor da Baixada sobre o tema empreendedorismo, foi consultor do Sebrae, então agregou muito a nossa live, né? Então eu peço a você que gostou da live do professor Manuel Barreiros, que compartilhe o nosso vídeo, indique o nosso canal. Como eu falei, além da live do Manuel, tem 6 outras lives lá de profissionais que o canal trouxe, além das dicas com mini vídeos de curta duração, com dicas para a sua carreira. Manuel, muito obrigado por estar aqui presente. Foi um prazer, mais uma vez, né, poder ouvir. O pessoal segue você lá na Escola de Treinamento no Papo de 30, como entrevistador, mas agora o pessoal pode compartilhar um pouquinho do teu conhecimento de maneira mais concentrada, mais profunda. Então, muito obrigado por estar prestigiando aqui o nosso canal Currículo e Carreira, Manuel. Muito obrigado. Nada, é sempre um imenso prazer colaborar de alguma maneira. Perfeito. Pessoal, essa foi mais uma edição, a 7ª edição da live Currículo e Carreira Entrevista. Compartilhe as nossas lives, indique aos seus grupos de amigos o nosso canal no YouTube. A live acontece mais uma vez todas as quartas-feiras às 19 horas. Convide seus amigos. No mais, agradeço quem está vindo pela primeira vez, né, a nossa live. Agradeço quem já se inscreveu no nosso canal. Foi um grande prazer. Manuel, pessoal, muito obrigado e até a próxima, pessoal. Até semana que vem com mais uma live Currículo e Carreira Entrevista. Um abraço, pessoal. Tchau. Até a próxima.